Olá, seja muito bem-vinda no meu canal. Nesse vídeo eu me chamo Débora Bigata. Se você chegou até aqui, com certeza foi uma direção de Deus, porque esse vídeo que eu vou fazer aqui agora é uma inspiração de Deus, porque o Senhor me disse. Eu tava lendo esse livro, Mulheres com Espadas, e esse livro eu tô lendo ele bem em doses homeopáticas, e aí eu cheguei numa página que o Senhor falou muito comigo, tem falado muito comigo, mas buscando sempre em espírito essa leitura, e me despertou muito, onde um trecho que está escrito assim: o verdadeiro discernimento entende que a escuridão do passado de alguém pode servir como uma luz ao longe no futuro dessa pessoa. E aí eu fiz uma pergunta: como eu posso usar o meu passado para trazer luz para mim e para as outras pessoas? Porque o passado, o que a gente vive, penso eu, e eu tenho muito certo, pelo menos na minha vida, que o que eu vivi, o que eu vivi e ainda o que eu vivo serve de lição não só para mim, mas também para outras pessoas. Deus já me falou muito isso. Que o que eu vivi, Deus permite que algumas pessoas, certas pessoas vivem determinadas situações para servir de lição para outras pessoas. E assim também o Senhor tem me dito que não se pode esconder uma candeia debaixo do cesto, mas que ela esteja num lugar iluminado, adequado e iluminado, para que todos que estão na casa a vejam, né? Então, ou seja, eu entendo que eu vivi é algo que vai trazer luz para a tua vida, para a minha vida e para a tua vida. E eu vou ser bem breve aqui, porque eu tenho pouco tempo, até porque o meu celular tá carregado de fotos e vídeos que eu precisava deletar e eu não consegui fazer isso. Quer dizer, eu deletei algumas coisas, mas eu não fiz tudo isso, então, ou seja, estou com o meu recurso limitado. Eu oro em nome de Jesus para que eu consiga aqui em 15 minutos levar essa mensagem para você, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar parte da minha história. Parte da minha história depois de convertida. Que é isso que eu quero chegar até aqui pra você. Eu me converti e 2 anos depois de eu ser convertida, uma pessoa me procurou, um homem me procurou. Eu fazia 1 ano que eu não falava com essa pessoa. Eu não vou colocar o nome aqui, né? Porque eu não quero constranger a pessoa. E antes disso, antes de eu me converter, já logo depois que eu me converti, e pouco antes e depois que eu me converti, eu já entrei em santidade sexual. Essa é a questão aqui. Santidade sexual, tá? Então, eu entendendo a palavra de Deus e entendendo o quanto que o sexo no casamento, o sexo na vida de duas pessoas é extremamente poderoso e divino dentro da aliança do casamento, eu entendi isso plenamente, então eu falei, eu não quero saber de me relacionar sexualmente com ninguém, a não ser o meu marido. E assim me mantenho. E aí, Satanás, ele vem para querer nos atentar, né? E ele tentou de algumas formas. E aí com essa pessoa chegou, essa pessoa depois de um ano, mais de um ano convertida, essa pessoa chegou até a mim, estava fora do Brasil e tinha retornado para o Brasil, me contatou, perguntou quais eram as novidades, a gente começou a conversar e eu fiquei super feliz de saber que ele tinha voltado para o Brasil. E falei, olha, eu me tornei cristã, eu conheci Jesus e super empolgada falando de Jesus para ele. Ele falou, uau, eu quero conhecer, quero saber mais, me fala, me conta. E a gente voltou a se falar por telefone. E sabe aquelas coisas, aquelas conversas intermináveis, assim, super gostosas, tal. E fomos conversando, e eu contando de Jesus, tacando Jesus nele. Ele falou, quero conhecer, quero saber mais. Aonde que você tá indo, qual a igreja que você tá indo, quero ir, que não sei o quê. E ele tava indo, eu falei, uau, vai se tornar um cristão, pode ser um potencial pra mim, que uau. E aí haviam 2 questões nessa história toda. Bom, a primeira, eu percebi que a nossa conversa estava evoluindo para um nível de relacionamento, né? Pareceu que era. E aí eu já fui bem clara. Falei, olha, eu sou mulher para casar. E sexo só depois do casamento. Se você quiser algo comigo, esteja preparado para isso. Assim mesmo. Beleza. Ele disse, não. Eu achei que ele ia fugir, que ia embora, que ia correr. Mas ele não quis ir embora, ficou. Parece que gostou, enfim, né? Hoje eu entendo o que é que fez isso, ele gostar. Aí, outra questão.
ele tinha dito que ele estava divorciado. Porque ele era casado, com um filho e tal, e estava divorciado. Eu falei, uau, tá bom. O Espírito Santo me incomodou, falou assim, pergunta pra ele como é que tá essa questão do divórcio. E eu perguntei, e aí ele disse, então, veja bem, a pessoa está no mundo. Quando a pessoa está no mundo, então, veja bem. Eu, muito clara, muito esclarecida da palavra, falei, então, se você não é divorciado no papel, então você ainda é casado. Então, eu não posso ter nada com você, porque isso é adultério. A palavra do Senhor adverte que é adultério. Eu tô limpinha aqui, passei por um monte de processo de cura e libertação, não vou me sujar. Não vou me sujar de novo. Um processo de cura e libertação, de renúncias de heranças hereditárias, de heranças, maldições hereditárias e tudo mais. Eu, no meu passado, antes de convertida, pequei com isso, hoje eu não faço mais. Hoje eu sou uma mulher de Deus e eu não peco. Se existe um pecado pequeno e grande, acredito que se existe, né? Todo é pecado, mas se existe um pequeno e grande, adultério é um dos piores. Fornicação também. Então, vamos lá, temos duas questões. Adultério e fornicação. Pois bem, aconteceu que foi evoluindo, tal, a gente conversando, e ele muito inteligente, me conduzia, assim, numa conversa, e eu sempre muito atenta, Espírito Santo, ele muito na oração, no jejum, o Espírito Santo falando muito comigo, né? E eu, com muita cautela, a carne gritando horrores, porque é óbvio, o corpo sente, né? Então, assim, pra querer estar com uma relação com uma pessoa, uma coisa é você tá sozinha e não sentir vontade de ter sexo porque você tá sozinha, outra coisa é você tá com alguém. E aí foi muito tentador mesmo, e eu muito na palavra. Mas antes disso eu falei assim, olha, não vai dar pra gente continuar, porque você ainda é casado. E aí, antes de eu chegar nessa situação, eu havia dito pra ele falou assim, Débora, qual é o caminho pra eu ter tudo isso que você tá tendo em Jesus, né? Eu falei, olha, eu recomendo pra quem tá começando, já vai direto pra cura e libertação. Cura e libertação na veia, já vai lá no SILC, que é com a pastora Tana Teresa, que é o Seminário Internacional de Libertação e Cura, já faz o SILC, e ali você já vai receber a palavra, você já pode se batizar, e você já vai receber ministração de cura e libertação, vai lá. Se você quiser, inclusive, eu posso até ir com você, que pra mim será uma honra ir no SILC, eu amo. E aí, ele guardou essa informação e ele tinha dito que não ia poder ir, porque era uma época que ele mais tinha que trabalhar, enfim, eu falei, beleza. Passou, então eu fui lá e falei, não dá mais pra gente continuar, por conta dessa questão do divórcio que não saiu, não me procure mais, por favor. Rompi com ele. E levou um pouco tempo depois, ele me mandou pelo WhatsApp a inscrição de que ele havia feito para esse seminário de libertação e cura da pastora Tana Teresa. E me chamou, falou, vamos? Eu falei, ai, caramba. Aí pegou um ponto fraco, né? Que eu amo isso. Eu falei, caramba, fiquei assim, ok, debaixo de oração, orando muito. Falei, tá bom, eu vou e vou observar. Beleza. E parecia que estava sendo o melhor do mundo, sabe? Porque nós fomos, foi super assim, eu recebi muito de Deus no lugar e muito atenta a ele também. Então parecia ser que era a pessoa adequada para mim, né? Com essa questão do divórcio que não tinha saído. Bom, ele recebeu a palavra, recebeu ministração individual, eu não sei como é que foi essa ministração, porque ela é individual e muito particular, né? Ele contou um pouco como foi, mas é o que ele me contou. E ele se batizou, lá tem a oportunidade de você se batizar, e ele se batizou. Desceu as águas, não, mas eu quero com você, que você comigo lá, junto comigo. E eu fui com ele, na verdade não por ele, eu fui por uma direção do Espírito Santo, eu desci as águas a segunda vez, porque foi uma forma de renovar o meu voto com Deus, né? E foi muito lindo. Beleza, voltamos de viagem. Quando a gente voltou de viagem, acabamos de sair no seminário de cura e libertação e o cara já começou a me tentar fisicamente. Eu falei, opa, demorei um pouquinho pra fazer esse opa, tá? Eu tava ali envolvida ainda, falei, meu Deus, eu tava envolvida sentimentalmente, emocionalmente com ele, buscando não estar muito atenta, mas eu tava envolvida, mas com muita atenção. Eu falei, Bom,
chegou ao ponto, assim, ele me chamava muito para viajar, ele gosta muito de viajar, e eu focada na minha musculação, no fisiculturismo, porque eu também sou atleta de fisiculturista, e eu estava muito focada na minha estreia do fisiculturismo. E eu falei assim, não, viajar é fora de cogitação para mim, é um transtorno, porque sai da minha rotina, minha alimentação, meus treinos, babá. Eu estava até tentando ir viajar com ele para alguns lugares, não muito distante e tal. Enfim, estava até que tentando administrar isso. Bom, e eu falei assim, viajar desde que a gente fique em quarto separado. Ou, né? E aí aconteceu uma situação que ele me convidou para viajar, falou, é uma surpresa, você topa? Eu não posso te falar onde que é. Meu Deus, tenho 5 minutos. Eu não posso falar pra onde que é, você topa? Eu disse, tá bom, vai. Meu Deus, pensei, Deus, orei, né? Em pensamento, Senhor, está em tuas mãos, me ajuda. Ele me convidou para viajar, só que Deus é maravilhoso, Deus não permitiu que eu fosse cair na cilada, e Ele guarda aqueles que são dele. E aí ele precisou me dizer para onde que era essa viagem, e era nada mais, nada menos um cruzeiro. E ele me presenteou no meu aniversário com esse cruzeiro, ele teve que me mostrar, porque eu precisava fazer check-in, e era um cruzeiro. Eu não fiquei em paz com isso. Não fiquei em paz com isso. Incrivelmente não fiquei em paz. O Espírito Santo super me incomodou. E eu fiquei aflita, fiquei muito estressada com essa história toda. Eu falei, meu Deus, não posso. Eu tinha aceitado ir, ele já tinha comprado. Mas eu falei, acima de tudo eu sou obediente ao meu Senhor. E estava muito. Aquilo, onde tem ausência de paz, ali não tem Deus. Então eu não estava em paz. E aí eu fiz e faria de novo. Eu renunciei a essa viagem. Eu renunciei a esse relacionamento. Foi muito difícil. Foi muito difícil, mas eu renunciei. Porque o Espírito Santo, Deus conhece o coração das pessoas. E a intenção dele, a verdade, a intenção desse cara, pelo que eu vejo hoje, a intenção desse homem era ter uma relação sexual comigo. Por quê? Porque ele conhece o meu passado e eu fiz coisas no passado que não eram adequadas, né? Mas hoje eu sou uma nova mulher, sou uma nova criatura. Eis que já tudo novo. Tudo novo, né? Então, assim, eu só quero deixar aqui uma mensagem para vocês, que vocês estejam atentas, mulheres. Que vocês estejam em santidade, pureza sexual, porque isso é uma grande honra para Deus e Deus há de te honrar por isso. E é onde Satanás vem muito querendo deturbar a imagem das mulheres, a imagem e semelhança de Deus através do sexo. É uma série de implicações espirituais que vem para a vida de vocês quando vocês têm relações sexuais fora da aliança. Então isso é muito preocupante, isso é muito perigoso. Pessoas que estão tendo DNAs corrompidos, tendo problemas de depressão, ansiedade, problemas diversos espirituais, financeiros e tudo mais, porque estão tendo relações sexuais fora da aliança, fora do casamento. Então tenham cuidado, tenham cuidado. Estejam atentas, estejam em oração, estejam em jejum, estejam em comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo. Que eles vão colocar as pessoas certas para ajudar você a não cair na cilada. Então eu só queria deixar essa aqui a mensagem. Aleluia, eu consegui antes dos 15 minutos. Eu espero que ela tenha sido bem breve, objetiva e direta, certeira, como uma flecha no teu coração. Para que você não venha cair no engano. Para que você não venha ser enganada por pessoa alguma, por inimigo algum. Porque se você estiver em comunhão com o Senhor, Ele há de te livrar. Ele há de colocar no teu coração. Mas óbvio, você precisa agir. Você precisa ter atitudes. Então seja mulher firme, firme no Senhor, inabalável na fé. Para que o Senhor te guarde e te livre de todo mal. Eu oro em nome de Jesus. Amém.